histórico da usina Ariadnópolis. Quem diria? Quem diria que em 5 de maio de 1858 nasceria uma criança na aldeia de Seixal, muito distante daqui, em Milheiros de Poiares, lá em Portugal. Quem diria que o senhor Victorino tivesse um filho tão destemido, com uma vida tão cheia de vitórias? Quem diria que hoje lamentaríamos tanto a sua ausência, a ausência de Manuel Alves de Azevedo? Por isso, minha gente, é muito importante a história que eu vou contar. Em 17 de fevereiro de 1871, Manuel Alves de Azevedo, bem perto daqui, veio parar. Aos 13 anos, o português adolescente chegou primeiro em Três Pontas, com o padrinho Miguel, seu tio ascendente, para uma fazenda administrar. Foi caixeiro viajante sem arrelia. Tão dedicado ele era quanto podia, que de empregado virou sócio da firma, Manuel Alves de Azevedo e companhia. Provou ser homem de fibra nessa sociedade. Transformou seu lucro em propriedade. Conheceu Olímpio de Brito, cunhado de Ariadna, para sua alegria, sucesso e felicidade. Em 17 de fevereiro de 1890, casou-se com Ariadna, para sua sorte. Ganhou um dote, uma fazenda, mais um retalho. Morou 6 anos na fazenda do Cascalho. Em 1896, também em 17 de fevereiro, transferiu-se para cá, seu lugar derradeiro. Mato Dentro era o seu novo abrigo. Favorável, acolhedor e correto. Era mata fechada. Muitos animais, muitas aves, com o predomínio de marrecos. Daí o seu justificável apelido, Manuel Marreco. Lá fixou morada, perto de um engenho. 11 pessoas, uma família de muito empenho. O senhor Manuel e dona Ariadna, o grande casal. Desta história, o pilastre principal. Sua cunhada Ana, 7 filhos menores e Porcedina, uma escrava muito especial. Local resolvido, família instalada, arregaçaram as mangas, começou-se a escalada. Começou também um processo de inclusão social, beneficiando funcionários, colonos e filhos em geral. E veio o plantio de cana, cana verde, cana madura, de mandioca, de milho, arroz e feijão. E veio chegando gente, gente simples, gente pura, formando uma grande multidão. 70 casas ao todo, todas do mesmo padrão. 66 só de empregados, empregados de enxada na mão. E para acomodar o povão abençoado, formou-se um vilarejo ajeitado, e colônia, o nome que foi lhe dado. Em 1906, fazendas desmembradas na região. Manuel cedeu terras e foi solidário. Ergueu-se a Capela do Rosário, e Campo do Meio chegou-se à construção. Em volta da capela, casas assentadas com cautela, e pouco a pouco formou-se a população. Da colheita, levava o produto para fora. Para Alfenas, no Engel, o que colhia ia embora. No começo, um carro de boi, a primeira remessa. Depois outro, mais outro, sem muita pressa. Até que a usina comprou um caminhãozinho. E o senhor goiano fazia a tarefa sozinho. Em 1907, Manuel sofre um desgosto. Morre a sua Ariadna, em 4 de agosto, deixando-lhe triste e amargurado, e em meio a uma vida agitada e a muito compromisso empenhado. 6 meses depois, no ano seguinte, Manuel refez seu lar bem ligeiro. Casou-se com Ana, com todo o requinte, no ano de 1908, em 23 de janeiro.
Uma nova fase marcou a vida de Manuel. Acréscimo de capital, novo senho, novo empenho. Com o dote de Ana somado ao seu, completou o maquinário do engenho e a usina Ariadnópolis se ergueu. O nome que foi lhe dado foi uma grande opção, em homenagem a Ariadna por uma enorme afeição. Começou então a produção do açúcar mascavo escuro, depois a do açúcar B cristalizado e puro, e só na década de 40, por exigência do transporte, fabricou-se o álcool hidratado e forte. Dona Porcedina, a escrava amiga e companheira, a babá dos 7 filhos por inteira, que a toda noite, em silêncio e no sinistro, cantava canções de ninar, com ritmo, amor e fé, para embalar o sono leve do pequeno Francisco, depois o sono de Rodrigo, de Antônio e de Noé, e também de Margarida, Pulquéria e Amélia, os filhos da sua primeira mulher. Mas Dona Porcedina era de crença muito especial, por dentro cheia de fé, mistério e força sobrenatural, por fora cheia de colares, pulseiras e anéis, que na ausência de chuva, a pedido do patrão, entoava um canto triste de vassoura na mão, e sem demora, a chuva molhava a plantação. A mão de obra ficou escassa e fracassada, fase difícil no período da abolição, mas Manuel tinha uma estratégia calculada, segurava o empregado pela alimentação. Na cozinha de Dona Ana, a comida era caseira, a moçada aprendeu a culinária mineira, e no armazém da colônia ou da usina, produtos eram abaixo do custo por uma tamina. Em meio a toda esta contingência, aumentava-se a sua firme descendência, e por coincidência do destino ou por sina, teve mais 7 filhos com Dona Ana: Ariadna, Olímpio, Luzina e Alvesina, Maria da Paz, Arquimedes e o caçula, Manuel Alves de Azevedo Filho, os 7 filhos da segunda mulher. O tempo passou, mas nada ficou pendente. O senhor Manuel envelheceu e ficou doente. Achou que já era hora, que já estava antigo, e passou a administração a seu filho Rodrigo. Aos 8 dias do mês de julho de 1950, morre o senhor Manuel, aos 92 anos de idade, e a sua firma individual e bem cotada virou da família uma firme sociedade, Usina de Açúcar e Álcool Ariadnópolis Limitada. Em 1958, 8 anos após sua morte, o seu neto industrial da primeira prole, Manuel Araújo de Azevedo, o Nelly, homem sério, de decisão e braço forte, das mãos do pai Rodrigo assume a administração e mantém por longos anos a mesma tradição. Chegou a ser nosso primeiro prefeito. De tão bom administrador foi reeleito, marcando nossa política em mais de um pleito. Mas a usina não era só trabalho e emprego apenas. Fundou-se em 1º de fevereiro de 1963 a Escola Estadual Afonso Pena, com professores de boa esperança inovando o ensino fundamental, trazendo arte, cultura, dança e representação teatral. Junto aos campumeenses, com imaginação e competência, deixou aos ilustres convidados suspense e experiência. Das festas comemorativas restam hoje saudade e apologia. Das máscaras do Citra, o Cine Teatral Rural Ariadnópolis, não há mais alegria, nem sorriso e nem choro, só melancolia. Do telefone antigo e único, mas muito significante, aquela caixa preta, presa à parede destoante, mas que estabelecia na colônia uma comunicação efetiva e importante, ficaram gravados em nossas mentes sons e imagens daqueles momentos tão eminentes. Em 1970, novo ciclo, nova administração, novo ensejo. Comando do neto empresário, o senhor Clóvis José de Azevedo, que fez inovações, aumentou a produção, favoreceu o povo e o município, e para a economia de Campo do Meio, só elevação e benefício. Deu-se então a divisão em 4 empresas também: a Usina Ariadnópolis Açúcar e Álcool Sociedade Anônima,
a Cápia, a Transmarreco e o Armazém. A Cápia, Companhia Agropecuária Irmãos Azevedo, firma chamada Condomínio Irmãos Azevedo, sem personalidade jurídica e sem medo, garantia o funcionamento em extensão do plantio da lavoura, do custeio da saca e da produção. A colheita de cana estava sempre acima e era vendida exclusivamente para a usina. Ao estudante funcionário que buscasse curso e profissão, bolsa de estudo lhe era assegurada a doação. A usina Ariadnópolis Açúcar e Álcool Sociedade Anônima era a empresa responsável pela administração geral e por uma excelente assistência social. Saúde, estudo e lazer eram favorecidos para quase 2.000 funcionários assistidos. A usina era afiliada pela Copa Minas e assistida tecnicamente pela Sucral de Piracicaba. Tinha laboratório químico, industrial e biológico. E para o controle de pragas na plantação, criou-se a Vespa Pantelis flavipes como solução. Clóvis, com seu dinamismo e coragem, fez crescer a usina demonstrando vantagem. De 50.000 para 305.000 sacas de açúcar na safra e de 2.000 para 120.000 litros de álcool ao dia, que eram vendidos para Petrobras, Shell e Esso. Época em que a cana-de-açúcar era a base econômica, representava para nossa cidade o mel e o progresso. A Transmarreco, empresa transportadora que se fez urgente, com tanto movimento, trabalho e produção, no transporte de serviçais e muita gente, de máquinas, de produtos agrícolas pertinentes e, sobretudo, do açúcar e álcool prontos à comercialização. O armazém Ariadnópolis era a segurança do trabalhador, que todos os colonos sabiam dar valor. Munido de toda e qualquer mercadoria, comprava-se no vale por uma mixaria. O empregado trabalhava satisfeito, e era evidente o seu emocional refeito, num ambiente propício, agradável e salutar, onde qualquer pessoa desejava trabalhar. Um dia, não mais que de repente, rumores de venda de ações da usina, e a sua estrutura tão firme e tão excelente, perdeu com certeza o seu controle permanente. A situação da usina, que era boa demais, deixou de ser eterna e infindável. Constatou-se que a decadência era inevitável. A usina entrou em crise geral. Foi vendida ao grupo Vanguard em 1990. Evidenciou-se então a exclusão social. Reduziu funcionários e a área plantada. A produção do açúcar foi desativada. A população campo-meense se evadiu. E, em 93, foi a última safra que se viu. A Cápia foi à falência em 1996, com terras hipotecadas e ações na justiça. E para culminar, a derrocada do povão, em 98, movimento do Sem Terra, a invasão. Em 1990, Clóvis Azevedo retirou-se da usina sem transtorno. Fixou-se numa fazenda, Fazenda Retorno. Foi prefeito em Campo do Meio até 1992. Final de 96, retornou à sua antiga morada, em São Paulo, onde ainda segue a sua jornada. Deixo aqui o meu lamento e o meu pedido, que um dia, queira Deus não muito distante, possam abrir novamente as portas dessa usina para a satisfação deste povo sofrido. Que reapareça outro homem, de fibra e sem medo, como o senhor Manuel Alves de Azevedo, não para desbravar as terras que ele conquistou, mas para fazer funcionar a obra que ele deixou. A ele todo o nosso reconhecimento, fazendo-lhe jus ao seu grande valor. E que lá no céu, Deus o tenha nas mãos, rezando por nós.